Olá, boa noite empresário, boa noite empresária, sejam todos muito bem-vindos. E para você empresário que quer ter uma empresa sustentável, uma empresa de marca forte, você precisa ter no mínimo um pouco de gestão. E hoje eu quero falar com você sobre gestão de processos. E para quem não me conhece, eu me chamo Ildete Tigre, sou administradora de empresas e especialista em gestão de pequenas empresas. E é sério, fica aqui comigo, até o final do vídeo você vai pegar ótimas dicas já para colocar na sua empresa. Então, o que seria essa gestão de processos? Por que implantar? Quais seriam os benefícios de ter os processos implantados na sua empresa? Os processos vão te dar mais visibilidade, mais facilidade no seu dia a dia, um dia a dia mais leve para você, para os seus colaboradores, mais satisfação para o seu cliente. Veja que uma vez eu atendi um empresário que estava se batendo. Ele estava perdendo cliente, recebendo reclamação de cliente, recebendo reclamação dos funcionários, porque ele não tinha processos na empresa dele. Então, na panificadora dele era assim, todo mundo fazia como queria. Então, eram 3 padeiros. Cada um fazia o pão do jeito que achava que era certo, a seu modo. Então, um dia o pão estava bom, no outro dia o pão estava ruim. Um dia o pão estava saboroso, no outro dia o pão já estava duro. Então, cliente reclamando, cliente saindo e indo embora. E ele com caixa, cada dia com caixa, mas sem dinheiro. Então, por quê? Impacta diretamente na lucratividade da empresa. Se você tem uma empresa organizada, com processos padronizados, vai sim impactar na satisfação do cliente e diretamente no seu caixa, no caixa da sua empresa. Então, quando eu cheguei lá, que nós fomos implantar os processos, alguns funcionários pediram para sair, porque é muito comum. Eles pedem para sair por quê? Padronização. Nem todo mundo gosta, é fato. É certo que nem todo funcionário gosta de padronização. Então, alguns pedem para sair mesmo, e se você for implantar e ter esse problema, saiba que é comum. Eles pedirem para sair, alguns gostam e querem ver o crescimento da empresa, querem crescer juntamente com a empresa, mas não é o caso de todos. No caso desse empresário mesmo, quando começamos a implantar dentro da empresa, dentro da padaria, começou, logo no início, o dono da empresa já começou a ver os resultados. A qualidade do produto, mais clientes elogiando, mas os clientes que estavam indo embora começaram a voltar e impactou diretamente na gestão financeira da empresa. E aí ele percebeu essa dificuldade. Alguns funcionários pediram para ir embora, foi justamente o que aconteceu. Mas ele tem que pensar primeiramente na empresa dele, porque quando ele montou a empresa para sustentar ele, para oferecer um produto ou um serviço ao cliente, e é claro, um produto de qualidade. Ele não vai querer colocar qualquer produto e achar que a empresa dele vai concorrer com outras. Claro, vai concorrer e ele vai perder se ele não tem processos. Você pode estar se perguntando, mas e aí, como é que eu devo colocar processo na minha empresa? O que são esses processos? Eu vou simular aqui uma situação de um dia de uma pessoa que tem processos e um dia de uma pessoa que não tem processos padronizados, porque processo todo mundo faz. O seu levantar, o seu dia a dia já é um processo, tudo que você faz é um processo. Agora, processos padronizados já é diferente. Imagine que você acorda de manhã, faz o seu exercício, toma o seu banho, toma o seu café, liga o seu carro, vai para o seu carro, liga o som e chega até o seu trabalho, abre o escritório, liga o seu computador, olhe na agenda quais são as prioridades da sua agenda, do seu dia a dia e começa a desenvolver o seu dia a dia. E no final do dia você olha para o dia e fala, nossa, meu dia foi produtivo, eu consegui realizar tudo o que estava na minha agenda, porque você padronizou as suas atividades na agenda. Agora imagina uma segunda situação. Você acorda de manhã, olha o WhatsApp, já tem ali reclamação de cliente, já tem reclamação de funcionários. Aí você veste uma roupa, nem toma café, se toma café correndo,
pego o carro e vou para o trabalho. Chega lá, já encontra com o cliente reclamando, já encontra com funcionário reclamando porque alguns faltaram, porque eles que estão ali estão sobrecarregados, porque quando um falta, a equipe fica sobrecarregada. E aí fica aquela confusão, o dono da empresa tentando resolver, é um telefonema, é um outro problema que aparece. E aí, como fica a cabeça desse empresário que não tem uma agenda padronizada? A cabeça não funciona direito. Normal, natural, a cabeça de um empresário que não tem padronização dentro da empresa ficar com um dia turbulento. É muito comum e é muito normal. Aí você deve estar se perguntando como eu vou colocar então processos na minha empresa. A primeira coisa que você tem é que mapear a sua empresa. Você vai mapear todos os setores, todas as atividades. Você vai conhecer a sua empresa a fundo, conhecer todas as atividades, a profundidade, a função de cada atividade, porque os seus colaboradores vão fazer as atividades, mas você precisa conhecer o mínimo possível para poder implantar os processos na sua empresa. E eu poderia colocar processos a partir de hoje, de como é que eu iria colocar esses processos. Então, eu vou te indicar aqui que você utilize a ferramenta Benchmark. O que é essa ferramenta? O que consiste essa ferramenta Benchmark? Essa ferramenta vai sim facilitar na implantação dos processos padronizados. Que é você chamar toda a sua equipe e ter enxurradas de ideias, porque você vai pedir sugestões para que eles dêem a sugestão de como começar a implantar os processos dentro da empresa. Então, eles vão lhe dar muitas ideias. Você vai pegar as ideias de todos os seus colaboradores. Porque não adianta você querer fazer os seus processos sozinhos e colocar na mão deles, porque não vai dar certo, eles não vão cumprir. Então, é muito interessante você envolver eles nesse processo, porque é um processo longo, que vai demorar tempo, que vai demandar tempo, que você vai precisar de paciência e do apoio da sua equipe. Uma vez que a sua equipe está te apoiando, você vai conseguir organizar a sua empresa. Você sozinho fica pesado de fato. Então você vai pegar essa ferramenta Benchmark e já começar a partir de agora mesmo, já chama a sua equipe, já comece a anotar as ideias, porque eles têm boas ideias. Seus funcionários querem te ajudar, mas às vezes o dono da empresa se fecha. O dono da empresa não quer ouvir ideias de outras pessoas. Eles querem que a ideia deles prevaleça, porque afinal de contas eles é que é o dono da empresa, então eles não querem que tenha ideias dos funcionários. Então, mas é uma bobagem você não parar e ouvir as ideias que eles têm. Provavelmente vai surgir ideias boas. E aí você vai pegar as melhores ideias, vai pegar, anotar todas e começar já a implantar as melhores ideias. Nesse momento que você estiver implantando as ideias, você vai utilizar também mais duas ferramentas. A primeira ferramenta é a ferramenta de PDCA. O que seria essa ferramenta de PDCA? Seria um ciclo de melhoria contínua, porque você vai pegar a ideia e vai implantar. Será que vai dar certo logo no início? Provavelmente que você vai encontrar dificuldade. Então, o que consiste esse PDCA? Você vai planejar, ele consiste em planejar, em fazer, em corrigir e em refazer. Então, é um ciclo. Você vai estar constantemente melhorando. Então, você vai planejar, quando vai para o campo de batalha, você vai encontrar dificuldades, porque é muito normal. Você ter um plano, quando vai para o campo de batalha, as dificuldades começam a aparecer. Os erros começam a aparecer. Então, ali é quando você vai corrigir. O que pode ser melhorado? Como você pode refazer e corrigir e encontrar melhoras em uma segunda vez? Você vai utilizar esse ciclo para melhorar os processos cada dia mais, cada vez mais. E aí você vai fazer todo de uma vez na empresa? Não. Porque se você pegar e querer implantar todo de uma vez na empresa, não vai dar certo. Você vai cansar no meio do processo e vai desistir. Então, eu indico que faça por departamento. Faça em um departamento. Você achou que foi bom naquele departamento? Então vai para outro departamento. Faz o financeiro, vê se deu certo. Faz o setor de vendas e vai acompanhando.
faz um estudo de compras, vê o que pode ser melhorado, vê o que pode ser corrigido, vê o que pode ser implantado de novo. Porque se você faz e acompanha, você vai corrigindo, vai melhorando e vai chegando na perfeição. Porque processos é você fazer aquelas atividades dentro de um processo que tem que ter o passo a passo. Tem o passo 1, tem o passo 2, tem o passo 3, tem o passo 4. E aí chega no final, você vai lá e vê o resultado. Como foi que foi o resultado? Foi bom? Ah, pode ser melhorado em determinado ponto. Então refaz. No setor de vendas, por exemplo, você vai anotar. Chegou o cliente, você tem que anotar. Chegou o cliente, como foi o atendimento? O seu funcionário foi lá e se abriu para o seu cliente, teve um bom atendimento, abriu um sorriso, teve um bom atendimento. Ou não, ele ficou fechado, não foi lá e não atendeu e nem olhou se alguém chegou no balcão. Então deve ser anotado. Mesmo porque quando chegar um novo colaborador, aquele processo já está tão bem usado e utilizado e melhorado que quando você for treinar um novo colaborador, vai sim facilitar um tanto. Você nem imagina quantos processos pode te ajudar no momento de você colocar mais um novo colaborador. Com os processos pode te ajudar no momento de elaborar um novo serviço. Como por exemplo, na panificadora mesmo, por exemplo, né? Já passei por essa experiência. Na panificadora, fez o pão. Tinha um momento certo de a quantidade de minutos para fazer aquele pão descansar. Então, uma vez que o pão descansou 20 minutos, ficou bom. Faça o teste com 25 minutos. Será que com 25 minutos ele vai ficar mais fofinho? Será que com 30 minutos ele vai ficar melhor ainda? Mas não, você percebeu que com 20 minutos ficou bom. Com 25 minutos ficou melhor ainda. Mas chegou nos 30 minutos, não deu certo. Algum defeito aconteceu. Então você volta de novo. Faz com 25 minutos o descanso da massa. Aí você viu que deu certo. Testa de novo com 20. Então, esse é o ciclo de melhoria contínua. Você testando no campo de batalha é que você vai ver se realmente dá certo. Porque esse empresário estava tendo inúmeros prejuízos. Porque cada um fazia do seu jeito, cada um fazia do seu gosto. E aí não adianta todo mundo, na empresa, todo mundo querer fazer tudo sem uma maneira organizada. Aí você deve estar pensando, e qual é o momento certo de você implantar os processos na sua empresa? Os processos devem ser implantados a qualquer momento. Os processos devem ser implantados quando você abre empresa, quando você tem empresa maior, quando você tem empresa grande. As empresas grandes, elas usam e abusam de processos padronizados. Você pode ver que as empresas grandes têm a pessoa certa para fazer um determinado tipo de atendimento. A outra pessoa já faz um determinado tipo de atendimento. Você vai para outro setor. Então, assim, qual é o momento certo? A qualquer momento. Você vai fazer com a empresa pequena, sim, é até mais fácil você fazer com a empresa pequena. Porque com a empresa pequena você conhece todas as atividades, você conhece todos os seus colaboradores. A sua empresa ainda está pequena, está fácil de você fazer a implantação do programa. Então, é o momento ideal, é quando a sua empresa ainda é pequena, porque você vai até treinar os seus colaboradores e vai ser mais tranquilo. Treinar um colaborador é bem diferente de você treinar 10. Você treinar 10 é bem diferente de você treinar 50. E você tem um setor, é bem diferente de você ter 10, 20, 30 setores. Então, se você começa a treinar desde o início, vai facilitar um tanto a sua vida. E assim, a sua empresa já vai, ao longo dos dias, já vai crescer organizada. Já vai criando a sua marca de uma maneira forte, uma marca forte. Então, é sim indicado você fazer com a sua empresa pequena. Você pode pensar assim, Leste, mas a minha empresa já tem 10 colaboradores. E aí, eu não quero perder, porque você disse que alguns não gostam, alguns não saem. Mas você tem que pensar no futuro da sua empresa. A sua empresa precisa sim ser o foco, os resultados, a lucratividade precisa ser o seu foco. Eu sei que você não quer perder o seu colaborador.
Você não quer perder ninguém da sua equipe. E é fato, isso acontece. Acontece sim, porque alguns não gostam de seguir regras. Mas deixe eles irem, porque o importante é você ter uma equipe de pessoas que queiram estar com você, que queiram dar o melhor serviço, que queiram fazer o melhor produto, que queiram crescer sua empresa juntamente com você. Então, você não pode ficar preso a alguém que não quer crescer junto com você. Por mais que você goste dessa pessoa, você tem que pensar que a prioridade é a sua empresa. A sua prioridade é a empresa. Você não pode achar que você vai perder alguém que vai fazer falta. As pessoas não são insubstituíveis. Ninguém é substituível. Então você vai sim conseguir um novo funcionário para você colocar naquela vaga que vai ficar em aberta. E você tem que pensar na maneira de otimizar como otimizar os seus processos. Os seus processos você vai utilizar a ferramenta 5S, é mais uma ferramenta de origem japonesa, que é utilizado pela Toyota, pela Boeing, por inúmeras empresas ao redor do mundo. E você pode integrar, juntamente com a ferramenta de padronização, os 5S, que são 5 tipos de senso. É o senso de descarte, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de disciplina e o senso de padronização. Veja que uma empresa que tem tudo muito bem limpinho, tudo muito bem organizado, tudo muito bem padronizado, é claro que é muito mais atrativo do que uma empresa que você chega lá e está cheio de bagunça, cheio de poluição visual, que você não chega dentro da empresa nem dá vontade de ficar. O atendimento não é bom, a cultura da empresa não é uma cultura que lhe traz confiabilidade. Vou começar pelo senso de descarte. Na questão do senso de descarte, você vai ser cuidadoso em descartar. A sua equipe, juntamente com você, vai descartar o que precisa ser descartado. Como, por exemplo, em um salão. Em um salão, ali está cheio de bagunças, de restinho de esmalte, restinho de um monte de esmalte da mesma marca, mas cada um vidrinho com um pouco de esmalte. Aí você vai descartar, claro, as vasilhas. Você vai derramar todos em uma vasilha de esmalte e descartar aquele tanto de vidro de esmalte que está ali criando uma poluição visual. Então, você vai utilizar o que de fato você precisa utilizar. Então, como seria então o senso de limpeza? Você tem a sua empresa sempre limpinha, sempre asseada, e você tem que cobrar dos seus colaboradores. Não cobrar de maneira arrogante, mas você tem que administrar essa questão para que dentro da padronização você vai realmente fazer com que cada um se responsabilize. Quem é a pessoa da empresa? Quem é a pessoa que vai atender o cliente? Quem é a pessoa que vai fazer determinado atendimento? Então, assim, dentro da padronização você consegue se responsabilizar cada um dos seus funcionários e eles sentirem que o resultado parte deles. Eles são responsáveis por determinado resultado. Isso também recai sobre o senso da organização, porque se você é limpo, se você faz o descarte dos produtos que precisam ser descartados, você vai ter ali o senso de organização. A sua empresa precisa ser organizada, cada coisa no seu lugar, no salão. Onde é que fica o shampoo? A vitrine do shampoo. Ali que deve ficar, então é lá que quem tira, devolve para o lugar. A questão de cremes. Todo mundo tira os cremes da prateleira, mas vai lá e devolve para a prateleira. Porque é o senso de organização. Tem que ser forte. E esse senso de organização, ele recai sobre a cultura. Se você tem uma cultura de pessoas organizadas na sua empresa, todo mundo é organizado. Se você é organizado, a sua equipe vai ser organizada. Por quê? O dono, a equipe é reflexo do dono. A empresa é reflexo do dono. Se você é um dono organizado, então a sua equipe vai ser organizada. A sua empresa vai ser organizada. E a disciplina. Se você tem o senso de disciplina, se todos esses requisitos que eu falei aqui antes estão sendo cumpridos, então é porque a sua equipe tem disciplina, tem senso de disciplina, é porque você, dono de empresa, tem o senso de disciplina. E é também, mais uma vez, a questão da cultura. Você tem que ter uma cultura de pessoas
disciplinadas. Você tem que introduzir em você a cultura de ser disciplinado. Inclusive, os seus clientes vão entender, vão ver, vão perceber isso de longe. E eles não vão chegar lá e já querer o desconto do jeito deles. Eles não vão querer chegar lá e colocar a ordem, o produto como eles querem, porque eles sabem que a empresa tem disciplina. E tudo isso se recai sobre a padronização. Padronização é tudo em uma empresa. Então, se você tem a sua empresa padronizada, obviamente que você vai obter muito mais sucesso no seu empreendimento. Mas é claro, existem alguns erros. Dentro da padronização, existem alguns erros? Sim, existem diversos erros. E você tem que ter cuidado, porque quando você colocar dentro da sua empresa, você não deixar que esses erros sobressaia e você não vai fazer valer o seu processo de padronização. Qual seria, então, um dos primeiros erros? É você querer fazer sozinho. Você acha que assim, a partir de hoje, eu quero padronizar a minha empresa. Aí você vai lá, faz todo o processo, coloca na mão do seu funcionário. Sabe o que vai acontecer? Ele vai virar as costas. Ele vai alguns vão até olhar, mas não vão sentir que eles vão fazer. Então, você virou as costas, eles vão fingir que vai fazer. E quando você estiver presente, eles vão fazer. Quando você virar as costas, eles não vão fazer. Com certeza não. Então, por isso é importante aquela ferramenta do benchmarking, como você envolve a sua equipe. Como eles vão sentir que a ideia deles, eles vão até sentir que uma ideia partiu deles, eles vão querer fazer valer. Vai querer fazer aquela ideia realmente chegar a um resultado, chegar a uma conclusão. Então, é por isso que você tem que fazer o envolvimento da sua equipe. O segundo erro é você querer departamentalizar na empresa toda, de uma vez só. Eu vou colocar os processos na minha empresa. Aí você chega e joga. Contrata o software e joga. Agora minha empresa vai ser padronizada e quero que todo mundo faz como deve ser, porque entendi que padronizar é bom. Então você contrata um software até caro e aí não sabe como utilizar e só vai ter prejuízo, só vai ter gastos com dinheiro, pagar e não vai pagar por aquele software e não vai obter as vantagens de um processo padronizado. Aí você deve estar se perguntando, qual é o melhor software que você indica? Eu vou te dizer o seguinte, que o software eu não faço indicação porque eu não sei o tamanho da sua empresa, eu não sei quantos funcionários você tem, eu não sei quais são as suas atividades. Então, parte de você. Cabe você fazer uma pesquisa, qual é o mais adequado para a sua situação, qual compete para o seu dia a dia e por que você deve colocar, como é que isso vai impactar na sua vida, na sua empresa, nos seus funcionários, no seu cliente, porque assim, há vantagens, há diversas vantagens. E quais são as vantagens? As vantagens o seu cliente mais satisfeito, o dia a dia do seu funcionário muito mais suave, muito mais facilitado, você muito mais satisfeito também. Eu sei que eu falei aqui várias coisas e você deve estar já querendo colocar na sua empresa, hoje mesmo. Se você colocar hoje mesmo, vá com cuidado, vá com calma, porque todas as semanas eu vou liberar aqui conteúdos de peso que você já pode colocar na sua empresa, mas o que eu digo é que você me acompanhe nas redes sociais, curta o vídeo, me siga no Instagram e compartilhe também para algum empresário que você queira. Então, para algum empresário que seja seu amigo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.